está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu do santuário já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. A você, telespectador e auditório da TV Novo Tempo, boa noite! Seja bem-vindo a um programa todo especial, especial Páscoa, feito com carinho para que você, nosso telespectador, viva com a gente esse feriado muito especial. A partir de hoje, quarta-feira, até o próximo domingo, nós temos todas as noites, às 9 horas da noite, um encontro marcado com Deus, com o pastor Ivan Saraiva, com Arautos do Rei e com esse auditório fantástico da TV Novo Tempo. Eu quero dizer mais uma vez, gostei. Boa noite! Que Deus abençoe o coração de cada um de nós. Esse é um feriado onde tantas pessoas vendem chocolate, mas a Novo Tempo decidiu mostrar a verdadeira razão do final de semana da Páscoa. E você vai acompanhar com a gente a razão de Jesus ter ido para a cruz, para que eu e você pudéssemos estar prontos para a volta de Jesus. Convido a você nesse momento a fechar seus olhos e vamos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, esse é um momento muito especial, Senhor. Várias cidades em canal aberto, muitos telespectadores e pessoas aqui nesse auditório estão aqui para compreenderem, receberem e se apaixonarem pela verdadeira razão pela qual existe a Páscoa. Senhor Deus, aqui existe uma equipe técnica, existe uma transmissão de televisão, mas nesse momento eu peço, Senhor, que o Espírito Santo poderosamente atue em todas as etapas desta comunicação espiritual, para que este auditório aqui seja alcançado, e através dele milhões de telespectadores também sejam tocados pelo céu. Nas tuas mãos colocamos o especial Páscoa, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é um programa muito especial, nós estamos muito felizes porque você está acompanhando esse programa conosco. É um programa onde a Bíblia será o centro de tudo e a história de Jesus. E aproveitando essa ocasião, eu gostaria de oferecer a você um presente da Novo Tempo e desse programa especial de Páscoa, que é o curso bíblico Bíblia Fácil, esse guia de estudos que acabou de sair do forno, é a novidade da escola bíblica para você. Você pode entrar em contato conosco através do endereço novotempo.com/Bíblia Fácil, preencher ali os seus dados e receber de graça em casa esse guia de estudos especial. Esse também é um momento especial onde nós iremos estudar a palavra de Deus e cantar também. É um momento em que a música se torna esse veículo de comunicação entre a terra e o céu, e onde nós podemos receber o recado de Deus para o nosso coração. Eu quero dizer para você que está aqui no auditório da Novo Tempo, que esse é o auditório mais bonito que eu já vi nos últimos anos. Eu vejo muita gente feliz, com muito sorriso no rosto, mas talvez por detrás de um sorriso exista um coraçãozinho apertado, sabe? Pelos problemas da vida. E quem sabe você está aí sentado no sofá, quem sabe na frente do computador,
mas depois de um dia ruim e cheio de questionamentos na cabeça. Eu quero dizer para você que o Senhor Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza e a tua segurança. Você concorda? Diga amém. Vamos cantar sobre isso então agora? Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nos tempos ruins, e nós podemos confiar nele, contar com ele o tempo todo. Ele é o nosso refúgio. Vamos fazer um grande coral, e em casa você pode cantar conosco também. Vamos lá? És o meu refúgio, você. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Eu quero ouvir as mulheres, os homens respondem. Mulheres, homens, és o meu bonito, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei aqui mesmo em ti, Senhor. E se a terra se abrir, o que devemos fazer? Confiarei em ti, meu Deus. Mais uma vez, és o meu refúgio. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Vocês que estão aqui na frente, cantem com a gente. És o meu, lá atrás. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Você de casa com a gente. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti. Mais uma vez, só vocês agora. Quando o mar confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Amém? Na 1 verso 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Louvado seja Deus. Através da música a gente ri, através da música a gente abre o coração para Deus, através da música Deus fala conosco, nos lembrando os planos que Ele tem para nós. Mas através da música a gente também pode orar, a gente pode dizer aquilo que vai no nosso coração e fazer pedidos, suplicar coisas especiais para Deus, e Ele atende a nossa oração.
A música que nós vamos cantar agora, ela fala exatamente de um pedido, talvez seja o mais especial de todos, que eu e você podemos fazer hoje. Deus, nasce em mim, salva a minha vida. Você quer pedir isso para Deus? Então canta assim: Deus, ouve a minha oração. Isso. Nasce em mim. Você que está em casa, faz essa oração para Deus também. Deus, ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Pede para Ele. Apaga o meu pecar. Nasce em mim. Aleluia. Nasce em mim e salva a minha vida. Não é bom pedir isso para Deus, tendo a certeza de que Ele atende a nossa oração? Eu queria ouvir somente as mulheres agora. Tá tão bonito. Vocês. Nós homens. Deus, ouve a minha oração. Salva, todos juntos. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Você nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Mais duas vezes. Nasce em mim e salva a minha vida. Última vez, pede para Ele. Nasce em mim e salva a minha vida. Seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal e carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai. Corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. A verdade
verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Abra os olhos para o que chega e o que virá, que seus ouvidos sejam atentos ao que escutar. Falsos profetas hipócritas trazem mensagens que parecem bênção de Deus. Vestes de ovelha em lobos disfarçam o mal, que carregam nos feitos seus. Fique alerta, pois guias cegos querem dirigir você. Busque a palavra completa do Pai, corra daquele que mostra só parte da lei e nada mais. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Essa verdade está disponível, sim, na palavra de Deus. Ore ao Senhor, busque a vontade dEle para a sua vida. Busque a verdade. Há verdades que não são relativas, verdades que devem ser vividas, verdades a serem resgatadas pelo meu agir em Jesus. E Ele é a verdade e a vida, o único caminho de acesso ao Pai. E o que Ele diz é a verdade e é absoluta. O amor é a verdade completa e eterna, enfim. Busque a verdade. Olá, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder receber você aqui no auditório da TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo e tenha certeza das bênçãos de Deus na sua vida. Durante esses próximos dias, nós estaremos revivendo um pouco daquilo que o nosso Salvador passou. Então, hoje nós estaremos abordando essa questão, a última quarta-feira de Jesus. O que Ele viveu? Quem foi o protagonista desse dia na história da vida de Jesus? E nós vamos descobrir algumas coisas muito importantes e vamos perceber
o cuidado de Deus em cada detalhe na vida e nos últimos momentos da história de Jesus aqui na terra. Eu quero cumprimentar a todos os amigos que estão em casa nos assistindo nesse momento pela Sky, no canal 14, ou então em uma das mais de 570 cidades e já em canal aberto no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Se você nos ouve através de uma das rádios da Novo Tempo espalhadas no Brasil, são mais de 18 rádios, eu quero que você fique muito à vontade, tendo a certeza da bênção de Deus e do cuidado de Deus para a sua vida. E é lógico, a gente não pode se esquecer nunca dos nossos amigos da internet, os nossos amigos da web que estão acompanhando toda essa semana. Começa agora e vamos até domingo, que Deus possa abençoar muito a você. Sinta-se em casa, sinta-se aqui no auditório da TV Novo Tempo. Bom, e a ideia é que você possa entender um processo muito importante que estará acontecendo durante toda essa semana. Toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul, ela está realizando esse especial de Páscoa, a Semana Santa, nos lares, em casas. Porém, na sexta, no sábado e no domingo, a ideia é que todos nós possamos nos reunir nos templos, nas igrejas. E você é nosso convidado. Você que está em casa pode ir sim a uma das nossas igrejas, e você talvez nunca tenha ido a uma igreja adventista, e você fica pensando, mas onde tem uma igreja adventista perto da minha casa? A gente pensou em você. Há um site muito simples para você descobrir qual é a igreja adventista mais perto da sua casa. As igrejas estarão de portas abertas para receber você, sua família e seus amigos. encontreumagreja.com.br. É simples, www.encontreumagreja.com.br. Ali você vai colocar ou o endereço da sua casa, ou vai colocar o seu bairro, não importa. Você vai colocar a sua cidade, vem todos os endereços da cidade, dos endereços das igrejas na sua cidade ou do seu bairro. É muito simples. Então acesse e lembre-se, a partir de sexta nós vamos estar aqui até domingo, mas você é nosso convidado para estar em uma das nossas igrejas. www.encontreumagreja.com.br. Querido, nós vamos fazer uma oração agora, pedindo, clamando a Deus, que Ele nos ajude a compreender esses momentos tão especiais, tão solenes da vida, os últimos segundos da história de Jesus aqui nessa terra. Então, se você puder, não importa se você está num carro, numa cozinha, se você está numa sala, em casa, na internet ou aqui no auditório, se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos ter a certeza da Tua companhia. Queremos, ó Deus, sentir a Tua presença conosco. E queremos, ó Deus, relembrar para percebermos o tamanho do Seu amor. Queremos entender o real sentido da Páscoa, a Páscoa cristã, tão distante dos ovos de chocolate, tão distante dos coelhinhos, a Páscoa real, a Páscoa verdadeira, a Páscoa que liberta, a Páscoa que nos traz esperança e a certeza da vida eterna. Por isso, Jesus, permaneça conosco. Não importa, Senhor, se estamos longe aqui de Jacareí ou bem pertinho aqui no auditório. Que todos nós sejamos um na Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos unifique. Que ela nos mostre, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer revelar para o nosso coração e para a nossa mente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Se você trouxe a sua Bíblia, Mateus no capítulo 26, a partir do verso 1, nós encontramos algo bastante importante para a compreensão do estudo da palavra de Deus que faremos hoje. Então, Mateus 26, a partir do verso 1, nós lemos assim: Tendo dito estas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Querido, aqui o texto bíblico diz que estava a 2 dias da Páscoa.
Isso nos remete à quarta-feira. Essa quarta-feira, ela foi recheada de tristeza e de dor. Parece que o sacrifício de Jesus, ele não começa na sexta-feira, porque já desde a quarta-feira ocorre algo tremendo. Ocorre a traição de Judas. É nesse dia em que um amigo íntimo trai o próprio Jesus. Um momento de dor, de decepção para muitos. Mas vocês sabem, 1 ano antes, Jesus já havia declarado que entre os discípulos havia um demônio. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sempre soube quem era Judas. Judas era um dos 12 discípulos. Judas, ele recebeu de Cristo todos os privilégios, todas as bênçãos que qualquer outro discípulo recebeu. Ele conviveu com Jesus. Ele dormiu ao lado de Jesus. Ele conhecia o timbre da voz do Filho de Deus. Em algum momento, talvez, Jesus, durante esses 3 anos, tenha feito carinho nos cabelos de Judas. Jesus nunca tratou Judas de maneira diferente por saber que Judas se perderia e que seria um traidor. Jesus amava Judas como amava a Pedro, Tiago e João e os demais discípulos. Jesus nunca fez acepção de Judas por saber quem ele era. E o interessante é nós entendermos que nesse exato momento, Deus sabe exatamente quem cada um de nós é. Ele sabe se você é um Judas ou se você é um Pedro. Se você é um João que ficou ao lado de sua mãe na hora mais angustiante de sua vida, ou se você é um discípulo que em algum momento vai se afastar dele e depois voltar. Mas Deus nos trata a todos como salvos. Jesus tinha um carinho especial por Judas. E você sabe que algumas coisas a gente precisa tentar perceber. Judas, ele recebeu de Jesus os mesmos privilégios. Quando Jesus manda todos os discípulos irem pregar, Jesus dotou Judas com o poder de curar e de expulsar demônios. Judas, ele em algum momento da sua vida recebeu o poder de Cristo para operar milagres. Judas é a típica pessoa que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Assim como você e como eu, diante das nossas mãos, nós temos todo o direito de sermos quem quisermos. Todos nós temos a nossa vida pela frente, não importa se você tem 12, 10 anos, ou se você tem 70 anos, 80 anos. Todos nós ainda temos um período de vida. E todos nós temos o direito de escolhermos quem seremos e qual será o nosso destino. Judas tinha tudo para ser um grande homem. Judas tinha tudo para ser salvo. Judas tinha tudo para ser um herói da fé. Judas também deveria ser um mártir junto com os outros discípulos. Ele viu os milagres que Jesus fez. Ele acompanhou a ressurreição da filha de Jairo. Ele viu Lázaro sair da tumba. Ele viu o cego de nascença passar a enxergar. Ele viu Jesus e conviveu com Cristo durante 3 anos. Mas sabem, no coração de Judas havia uma semente do mal. Mas não se espante com isso, porque essa semente do mal também está no seu coração e também está no meu. Todos nós somos Judas em potenciais. E todos nós também podemos ser um Enoque, alguém que ande com Deus, que permaneça com Deus. Agora a verdade é que quando a gente começa a recapitular a última semana de Cristo, no domingo, Jesus estava entrando e sendo ovacionado pelas multidões em Jerusalém. Hosanas, hosanas ao filho de Davi. As multidões concorriam para pedir solução dos seus problemas. Os coxos andavam, os cegos viam, os leprosos eram limpos. E depois a gente vai acompanhando a semana de Jesus e a gente descobre que na segunda-feira,
Jesus vai e ocorre então a purificação do templo. Vocês se lembram quando Jesus quebra tudo aquilo ali? Agora, tentem imaginar o quanto isso foi agressivo para os líderes religiosos. Perto da Páscoa, as multidões concorrendo a Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e já causa ódio e inveja na liderança religiosa da época. E então ele entra no templo e ele limpa todo aquele covil de salteadores, todo aquele mercantilismo ocorrendo com a religião. Já ocorre há 2000 anos. Fazer da religião um negócio para lucrar não é algo dos nossos dias. Desde a época de Jesus já lucravam com a fé dos outros e vendiam cordeiros, lógico, superfaturados, vendiam pombos, tinham ali todo o aparato para qualquer pessoa que precisasse sacrificar, que quisesse sacrificar, e para que não viesse com esses animais viajando, o indivíduo ia ali e comprava com preço absurdo, e aquilo ali virou um mercado, e Jesus vai ali e quebra tudo aquilo. Isso deveria ser uma advertência para todos nós. Qualquer igreja que tenha aparência de empresa, de mercado, ou que tira o dinheiro do povo, isso, quando Jesus esteve na terra, ele quebrou tudo. Literalmente. Literalmente. E é claro, o ódio crescia cada vez mais, e as pessoas ficavam cada vez mais irritadas com Jesus. E aí então o texto que nós lemos diz isso, que Caifás e todos os demais líderes começaram então a se reunir e a criar a estratégia para poder matar Jesus. Eles não suportavam mais a pureza da verdade e da santidade. Eles não sabiam exatamente como, mas o como já estava resolvido pelo diabo e pelos seus anjos, onde já há muito tempo Satanás semeava no coração de Judas a traição. Vocês sabem que Judas, ele teve a sincera vontade de ter o seu caráter transformado. Ele almejava, ele desejava, ele precisava ter a sua vida transformada, e ele procurou Jesus com um pensamento duplo. Ao mesmo tempo que ele queria, ao mesmo tempo que ele desejava, que ele ansiava ter o caráter transformado, ele foi ter com Jesus e se convidou para ser discípulo por uma razão. Ele imaginou, se de fato ele é o Messias, eu vou ter espaço no seu reino. É claro, Judas nunca entendeu a mensagem. Judas sempre esperou que Jesus estabelecesse o seu reino aqui na terra. Quando Jesus falava que o seu reino não era aqui da terra, ele se irritava profundamente. Ele ouvia Jesus dizendo que ele ia ser entregue, que ele ia ser morto, e Judas se irava. Talvez você não saiba, talvez você não tenha se apercebido nas entrelinhas da palavra de Deus, mas todas as vezes que os discípulos começavam a discutir para saber quem era o maior, quem era o menor, no reino de Deus, no reino de Jesus, quem incitava tudo isso era Judas. Judas era aquele que cuidava das finanças do grupo. E os poucos recursos que chegavam até o grupo, sabe o que Judas fazia? Ele trabalhava mais do que os outros discípulos, e então ele pensava assim, olha, eu trabalhei mais do que os discípulos, então eu tenho o direito de pegar um pouquinho para mim. Ele se autopagava, ele se autorremunerava, mas diante dos olhos de Deus ele era um ladrão. Um ladrão. Aquele dinheiro não lhe pertencia, mas ele se autorremunerava separando um dinheirinho para ele. Judas lutava entre o bem e o mal o tempo inteiro. Eu faço uma pergunta a você que está aqui essa noite ou em qualquer lugar do Brasil, nos ouvindo pela internet, assistindo pela internet, ouvindo pela rádio, Sky, não importa. Você acha que Judas era 100% mal? Claro que não. Judas queria vencer, ele desejava vencer, ele lutava contra a sua própria natureza, mas as pequenas escolhas que ele foi fazendo ao longo do ministério de Cristo fortaleceu ele para a decisão mais triste da sua vida, que foi vender Jesus. Acompanhe comigo o próximo texto, Mateus, no mesmo capítulo 26, só que agora do verso 14 em diante. Então, um dos 12,
chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Sabe o que me chama a atenção aqui? Judas procura os líderes e fala assim: quanto é que vocês me dão? Se os sacerdotes tivessem definido 10 moedas, ele aceitaria. Se tivessem oferecido 5 moedas, ele aceitaria. Se tivesse oferecido 100 moedas de prata ou de ouro, ele aceitaria. Por que 30 moedas de prata? Porque precisava se cumprir o que havia feito, o que havia acontecido e profetizado. Pelo preço de um campo. E o preço de um campo, de um terreno, naquela época era o mesmo preço de um escravo. Jesus Cristo foi vendido pelo valor de um escravo. Ele que veio para libertar cada um de nós da escravidão do pecado, foi vendido por 30 moedas de prata. Sabe, infelizmente nos nossos dias a gente vê tantas notícias tristes e ruins, tanta gente sofrendo, passando dores, lutas e dificuldades, mas sabe, quando a gente ouve que uma mãe, um pai perdeu uma criança, perdeu, não sabe onde está. E a gente ouve outras notícias paralelas falando, mostrando e ensinando e dizendo: olha, cuide do seu filho porque existe tráfico internacional de crianças. A gente fica pensando, né? Quanto será que vale uma criança no mercado negro de um mundo mau e pecaminoso como o nosso? Será que vale o preço de um terreno? Eu acredito que deve valer muito mais. Mas Jesus foi vendido pelo valor de um escravo. 30 moedas. 30 moedas de prata. Vale a tua vida? Não vale a minha nem a sua, nós valemos muito mais. Quanto mais o do Filho de Deus. Judas entregou Jesus. Agora vocês sabem o que estava na mente de Judas? Judas, ele tomou a decisão da traição em um momento muito claro. Quando Maria se aproxima com um vaso especial de um perfume caríssimo e começa então a ungir Jesus, e Jesus declara que ela começou a ungí-lo para a sua morte, para o seu sacrifício. Judas repreendeu a mulher, dizendo: por que você não vendeu isso e não deu para darmos aos pobres? É lógico que ele estava pensando em si, porque ele ia desviar dinheiro. E quando Jesus repreendeu Judas e disse assim: olha, vocês sempre terão os pobres com vocês, mas eu não. Essa mulher será lembrada em todas as gerações por aquilo que ela fez. Judas se sentiu profundamente humilhado, profundamente. E ali foi a pedra de toque, porque ele queria que, ao vender Jesus, lucrar o dinheiro, e ele almejava pensando assim: bom, Jesus, se de fato for o Messias, ele vai se libertar e não vai se deixar prender como em outras ocasiões. Eu vou ficar com o dinheiro, e ele vai perceber que ele não pode mexer comigo. Ele vai ter que aprender a me respeitar mais. Ele não pode chamar a minha atenção na frente dos outros. Você sabe que Judas, ele se julgava mais inteligente que todos os discípulos. E os discípulos respeitavam Judas, porque ele era um homem estudado, um homem culto, um homem inteligente e muito cuidado. Sabe, na vida da gente, tudo pode ser para o nosso bem ou para o nosso mal. Tudo, absolutamente tudo. Sabe, a inteligência, eu tenho percebido ao longo do meu ministério, que ela pode ser algo tremendo para te aproximar de Deus ou para te afastar muito do Senhor. Eu tenho alguns amigos, graças a Deus não são muitos, muito inteligentes, mas que por causa dessa inteligência foram se afastando de Deus. Judas achava que ele era mesmo mais inteligente do que Cristo quando o assunto era finanças. Por isso ele imaginava que ele deveria sentar à destra de Jesus
e comandar financeiramente o reino de Cristo. Ele se imaginava mais inteligente do que Cristo. E pasmem vocês, Judas não é o único na história. Há tantas pessoas em nossos dias que desprezam Jesus. Esses dias na internet, eu descobri uma página na internet de um indivíduo dizendo, o título dela era assim, Jesus deveria ter apanhado mais. Assim de seguidores. Pessoas que desprezam o ensinamento de Cristo. Vocês sabem por que uma BBC da vida, uma CNN, não tem uma nota satirizando Maomé ou Alá, mas Jesus Cristo e Deus o tempo inteiro? Porque nós simplesmente nos calamos. Quando satirizam o nosso Deus, quando usam o nome do nosso Deus em vão, quando desprezam e humilham Jesus através de charges ou piadas e brincadeiras, nós rimos ou nos calamos. O interessante é que todos nós temos a impressão e a sensação de que quando Jesus Cristo veio a essa terra, se nós vivêssemos naquela época, nós iríamos agir diferente dos discípulos ou das multidões. Mas hoje, o nome de Cristo é humilhado, a sua mensagem é jogada no lixo. Jesus Cristo, ele é tantas vezes satirizado na mídia brasileira e no mundo, que para você e para mim que somos cristãos parece que não faz diferença. Ninguém mexe com Alá, ninguém mexe com Maomé, mas com Jesus é a mesma postura dos discípulos daquela época, é a mesma postura que eu e você temos. Traímos Jesus da mesma maneira que Judas traiu, todas as vezes que pecamos, todas as vezes que falhamos. Ah, querido, pode um beijo simbolizar tanta dor e tanta traição? Pode um beijo trair toda a raça humana? Pode um beijo trair toda a esperança do universo? Judas se achou tão bom, tão sábio, e ele imaginava, Jesus vai se libertar, e se não se libertar, então ele não é o Messias. Ele se aproximou de Jesus e o beijou. Um ósculo que deveria ser santo, um beijo que deveria trazer sempre alegria e felicidade, na verdade era cheio de falsidade, cheio de mentira. Qual é o seu beijo para Jesus? É o beijo da mentira branca, todos os dias? É o beijo da autossuficiência? É o beijo da pornografia? Qual é o teu beijo? O que o teu beijo tem feito na história da tua vida? Ah, querido, eu não sei quem é você, não sei nem onde você está, nem o que tem feito. Talvez todo o seu foco esteja para correr em um supermercado, em uma loja, para comprar um ovo de Páscoa, saboroso, mas podre em sua essência. O mundo corre e anuncia a Páscoa para vender, para lucrar. Mas essa semana deveria ser uma outra semana. Deveria ser uma semana de ervas amargas, uma semana de jejum, uma semana de entrega, uma semana de profunda reflexão. Nós deveríamos celebrar essa semana
chorando, com um beijo de santidade em Jesus, com um beijo sincero de alguém que quer viver e amar Jesus até o seu retorno. Judas, ele devolveu as moedas de prata. Judas jogou no chão, devolveu tudo. Não ficou com nada da sua traição. Mas sabe, em um momento diante de Caifás, com uma voz rouca, ele diz: liberte-o, ele é inocente. Pequei contra sangue inocente. E Judas se joga aos pés de Jesus, que já havia sido esbofeteado, espancado. E ele diz: Jesus, se liberte. Jesus, se liberte. O Senhor pode, Jesus, se liberte. Agora Judas, em momento algum, disse: Senhor, me perdoe pelo que eu fiz, eu errei. Judas ainda queria que o seu plano funcionasse, ele ainda queria que Jesus se libertasse e estabelecesse o seu reino, e quando ele viu que Jesus não iria fazer, aí então ele disse: Senhor, por favor, cumpra-se os meus planos na sua vida. E Jesus Cristo disse: para esta hora eu vim. Querido, entenda o que eu vou dizer a você agora. Há momentos na nossa vida onde não tem mais volta. Há situações na nossa vida onde não adianta o quanto você queira voltar no passado, não tem mais volta. Judas não teve coragem de ver Jesus ser crucificado. Sabe o que ele fez? Se enforcou. Não precisava ser assim. Ele poderia ter se arrependido como Pedro, mas não se arrependeu. Se desesperou diante das consequências de seu pecado e correu para a morte. Judas está selado. Judas está perdido para sempre, para todo sempre. Ele vai ressurgir na segunda ressurreição. Ele estará para sempre perdido. Mas hoje eu preciso falar algo para você que me assiste, que me ouve pela internet, pela Sky. Ainda existe graça para você, amigo. Ainda existe graça. Você ainda pode se arrepender de seus pecados. Se até hoje os seus beijos para Jesus foram beijos de fel, amargos, hoje é o dia de você se aproximar de Jesus e pedir: Senhor, por favor, me perdoa. Era só isso que Judas precisava fazer. Judas não foi condenado pelo seu pecado. Ele foi condenado porque ele não se arrependeu. Existe graça para você, para você, para você, para você, para você, para você. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto existe graça na sua vida. Ainda existe salvação. Tome hoje a decisão. Tome hoje a decisão de estar tão perto de Jesus, que te projete para os pés de Cristo, para os pés da cruz. E aí então você vai clamar e falar: Senhor, eu não quero justificar o meu pecado. Eu não quero que o Senhor conserte o meu pecado. Eu só quero que a tua graça me alcance e que o Senhor me perdoe.
está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar. Ainda existe graça. Ainda existe graça para todos nós. Ainda existe graça para você e para mim. Tome a sua decisão. Você será Judas ou Pedro? Você estará ao lado do seu Redentor quando ele voltar?
Ou você estará clamando para que pedras e rochedos caiam sobre você? Se puder, querido, feche seus olhos, curve sua fronte. Vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, assim como Judas, todos nós temos tudo para darmos certo, tudo para voltarmos para a nossa casa. Ainda existe graça, e ela está abundando na vida de cada um de nós. Por favor, Senhor, não permita que as nossas escolhas egoístas nos separem dessa graça tão maravilhosa. Que o nosso arrependimento seja sincero, que a nossa vida possa ser, ó Deus, um baluarte, demonstrando o Teu sacrifício sendo válido na nossa existência. Rogamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.